Amados irmãos, a paz do Senhor. É muito bom podermos estar juntos estudando a doce e maravilhosa Palavra de Deus. Hoje nós estaremos fazendo o estudo da lição de número 10 da nossa revista do dia 7 de março, cujo título é O Senhor Jesus cura hoje. Mas antes, nós vamos buscar a presença de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus nos dirija, nos dê o discernimento, o entendimento e a compreensão do estudo desta palavra. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Muito obrigado porque Tu tens nos dado, Senhor, um entendimento. Tu tens nos revelado, Pai, os Teus mistérios. Muito obrigado, Senhor. Que cada irmão que esteja acompanhando este estudo possa estar sentindo, Pai, a direção do Espírito Santo de Deus a nos revelar, a nos ensinar, a ministrar sobre as nossas vidas aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Paizinho, toca os nossos lábios com brasas vivas do Teu altar. Enche os nossos corações com a Tua doce palavra e que nós possamos sempre dar bom e fiel testemunho de Ti. Alimenta-nos, Pai amado, para que as nossas almas sintam um regozijo de conhecermos o Deus Todo-Poderoso. Abençoa este estudo, Pai. Abençoa cada lar que abre, Senhor, espaço para o estudo da Tua palavra. E entra, Senhor, com uma bênção de cura sobre cada vida, Pai, que se entrega aos Teus pés. Faz isto, Paizinho, porque nós Te oramos em nome de Cristo Jesus e com fé Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, amados, damos início assim ao estudo da nossa lição de número 10. Acompanhe comigo agora a leitura do texto áureo que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 103, versículo 3. Acompanhe comigo em sua revista ou em sua Bíblia Sagrada. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos também acompanhar juntos o que diz a nossa verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, sem dúvida nenhuma. Nosso Cristo veio, exerceu o seu ministério e por onde ele andava, ele realizava prodígios, milagres e curas. Quando me preparava para o estudo desta lição, deparei-me aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 4, com inúmeras curas. Nós temos aqui, por exemplo, no versículo de número 31, a cura de um endemoniado, amados, em Cafarnaum. Depois, no versículo de número 38, a cura da sogra de Pedro. No versículo 40, muitas outras curas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. No versículo 40 diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Que coisa maravilhosa. As pessoas ouviam falar de Jesus e traziam à sua presença todos os enfermos, crendo que ele tem o poder para curar. Então essas pessoas alcançavam assim a cura através da sua fé. E muitos outros relatos nós temos aqui no livro de Lucas. Mas vamos nos ater aqui agora à nossa leitura em classe, que se encontra no livro de Isaías 53, e depois em Mateus 8. Vamos lá, Isaías 53, versículo 4, diz assim, acompanhe comigo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora acompanhe em Mateus capítulo 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, amados? Olhe, é fato que o nosso Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, e não há sequer qualquer enfermidade que possa persistir contra a vontade de Deus. Por isso nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento da vontade de Deus. Sabe, amados, ainda quando me preparava fazendo o estudo desta lição, me veio ao coração o seguinte pensamento, a seguinte reflexão: que há enfermidades no corpo que saram a alma. Nós temos diversos testemunhos na Bíblia Sagrada de pessoas que carregavam enfermidades, mas ao terem um encontro com Cristo, o Senhor não apenas curava-lhes as enfermidades, mas também lhes perdoava os pecados. Então, meus amados irmãos, sim, há tribulações as quais são necessárias que nós passemos, entre elas diversas enfermidades, mas saiba que o nosso Deus, Ele te ama, Ele é fiel e justo, e Ele não nos dá nenhum peso, nenhuma carga que nós não possamos suportar, porque Ele mesmo é quem nos sustenta. Creia que o nosso Deus, Ele não está indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a última palavra acerca do ser humano é misericórdia. E o que é a misericórdia, senão a ação prática do amor de Deus na vida do ser humano? Então, coloque-se na presença de Deus, creia no poder do Todo-Poderoso, porque esta doença não é para a morte, mas para a edificação do seu espírito. Você entende que o Senhor fala contigo através da sua palavra, através dos testemunhos. Acompanhem comigo. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor para te sarar. Esta leitura está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Então, meus amados irmãos, a cura, o milagre de Deus na vida do ser humano, ele nos vem através das suas promessas, através do conhecimento deste Deus, não apenas através do conhecimento dos milagres, mas do Deus dos milagres. Ele quer ser conhecido, Ele quer se dar a conhecer. E qual é a forma de conhecer a nosso Deus, se não através da comunhão com Ele, se não através de um relacionamento próximo a Ele? Nós precisamos não sair da presença de Deus.
não nos afastar da presença de Deus, porque é exatamente aí que está o segredo das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas estão aí para que nós possamos tomar posse delas. E uma delas é a saúde. Deus mesmo tem colocado diante de nós a possibilidade de obtermos dele tudo o que nós precisamos. Mas para isso nós temos que ter fé, nós temos que ter quebrantamento, humildade, e não podemos sair da presença do Senhor. Diz ainda o segundo ponto, que a prevenção de doenças é bíblica, sem dúvida nenhuma. E o primeiro aspecto para que nós possamos prevenir doenças é através de uma boa alimentação. Você lembra do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando eles foram apresentadas as iguarias do rei, o que foi que eles disseram? Disseram não. Eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei. Eles pediram que fosse lhes dado o privilégio de poder ter o seu alimento de forma natural, principalmente à base de frutas. E isso nos traz a seguinte reflexão: nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ingerimos. A nossa saúde, o nosso bem-estar precisa de uma boa alimentação. E Deus nos deu a capacidade de termos uma boa alimentação através de tudo que Ele produz, através de tudo que Ele nos dá através da natureza. Então busquemos uma boa alimentação para que assim nós tenhamos uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. O terceiro ponto diz: o Novo Testamento, as curas de Jesus, que ainda há pouco nós falávamos ali no livro de Lucas, no capítulo de número 4. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque estas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é isso, queridos irmãos? É a capacidade do nosso Deus de ter empatia, de se colocar no lugar do ser humano que sofre. Ele tem a capacidade de ter compaixão com os nossos problemas, com as nossas dores. E o que Ele quer é que nós sejamos felizes. Mas nunca esqueça, a felicidade plena, ela apenas é possível para aqueles que incansavelmente buscam a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus governe sobre nós, para que nós estejamos isentos de sermos contaminados pelo pior pecado da humanidade. E qual era o pior pecado da humanidade? Qual é melhor dizendo, a maior doença da sociedade, a maior doença, né, da humanidade é o pecado. E é esta a cura que o nosso Cristo quer nos dar, para nós ficarmos livres dessa doença chamada pecado. Esta doença que traz consequências tanto para a alma quanto para o corpo. Então, temos que buscar a presença de Deus, pedirmos que Ele venha sobre nós, para que nós estejamos livres desta que é a maior enfermidade da humanidade, que é o pecado. Vamos lá ao nosso segundo ponto: a cura divina como parte da salvação. Isaías, lá no início, no seu capítulo de número 53, ele anunciava a obra redentora de Cristo Jesus.
e anunciava também todas as maravilhas que ele iria operar através do seu ministério terreno e também celestial. Olha que coisa maravilhosa. No Novo Testamento, nós temos a clareza da salvação e da cura divina e que elas caminham juntas. Amém? Vejamos o primeiro ponto do terceiro tópico, do segundo tópico, melhor dizendo, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então observemos que a salvação, ela é o fruto do amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina, lá em João, que Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é este o desejo, é esta a palavra de Deus, a salvação do homem. O homem, ele está muitas vezes se deixando enfermar porque se contamina com as coisas do mundo. Mas Cristo Jesus é a cura. Ele restaura o homem à sua comunhão com Deus. E é isso que nos dá força, vitalidade e saúde. Segundo ponto, a cura divina. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos a definição da cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura não apenas fisicamente, mas também emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Sabe, amados, muitas pessoas têm se queixado de doenças não do corpo, mas sim da alma. Uma das que mais afeta é a tristeza, a melancolia, que muitas vezes levam a outro sentimento terrível, que é a depressão. Mas o nosso Jesus Cristo é a cura para todas elas. Quando nós nos envolvemos com o Senhor, buscando a sua presença, permanecendo diante dele, estudando, nos debruçando sobre o estudo na palavra de Deus, ele nos livra de todos esses males. Nos livra da melancolia, da tristeza, do sentimento de abandono, nos livra da depressão, porque ele nos enche de amor e preenche a nossa vida com o seu Espírito Santo. Então, querido, deixe fluir através de você este amor, deixe fluir através de você o Espírito Santo de Deus, cante hinos de louvor, de adoração, deixe com que a sua alma exalte a beleza do nosso Criador, e você vai ver que todas essas enfermidades da alma, elas vão sair, porque elas não resistem ao brilho, ao calor, à luz da palavra de Deus. Amém, amados? Acompanhe agora o terceiro ponto, salvação e cura. Diz assim: a obra de Jesus, ela é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Ainda há pouco fazia referência de que em muitos momentos, quando Cristo ia curar alguém, ele fazia sempre a referência que os seus pecados estão perdoados. E aí a pessoa experimentava instantaneamente a sensação de cura. Sabe, amados,
Muitas vezes nós buscamos a cura do corpo e esquecemos da cura da alma. Que nós possamos buscar primeiro a cura da alma, fazendo e usando das armas que Cristo nos dá, e principalmente tendo a humildade do arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos experimentar a cura do nosso corpo físico. Amém? Vejamos aqui agora o que nos traz o estudo da nossa lição no próximo ponto. Deixa eu virar aqui a página, que é já o ponto de número 4 do segundo tópico ainda, que fala sobre Isaías, no capítulo 53, versículo 3 e 4. Diz assim: o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Já isso em Isaías 53, versículo 4. Ao ministério de cura, o Senhor Jesus. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Esta cura é também espiritual, e isto diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Então vejamos que foi o sacrifício da cruz que Cristo fez por nós, por mim, por você, que nos dá a garantia da cura de todas as enfermidades. Não existe limite para o poder de Deus. Temos que crer, temos que buscar. Agora, sempre confiando na vontade de Deus. Amém? Terceiro tópico: a cura divina e os desafios atuais. Logo no primeiro ponto temos as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois não existe pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Por isso, não significa que todos os enfermos estejam, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Ora, nós somos pó, e por sermos pó, temos um corpo frágil. Se nós tivermos o devido cuidado, como já foi dito e estudado, se tivermos uma boa alimentação, nós melhoramos a nossa qualidade de vida, a nossa resistência, mas é necessário também que nós tenhamos um cuidado com o espírito, para que nós não deixemos que enfermidades cheguem até as nossas vidas através do pecado. Vejamos ainda aqui nosso segundo ponto: as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Este é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, lá narrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trofimo doente em Mileto. Então, muitas eram as vezes em que ocorriam doenças mesmo entre os discípulos. Seguindo, temos aqui no terceiro tópico: não confundir doença com possessão maligna.
Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Temos aqui em Mateus capítulo 10, versículo 8, e em Marcos capítulo 16, versículo de 15 a 20. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Basta que nós busquemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Amém, amados? Já estamos nos aproximando aqui da conclusão do nosso estudo. Vejamos agora o que diz a nossa lição na conclusão. Precisamos saber que a cura divina, ela é real, ela é atual, porque o nosso Deus não muda, não há nele sequer sombra de variação, tá certo? O que Deus operou no passado, ele opera hoje no presente e continuará operando eternamente. Amém? Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós queremos ou pensamos. Então, meus amados irmãos, busquemos a presença de Deus, busquemos conhecer a sua vontade, e assim nós possamos rogar a Ele o seu favor, pedindo, colocando nas suas mãos, que Ele possa fazer segundo a sua vontade em nossas vidas. Amém? Espero que o estudo dessa lição ela tenha trazido uma melhor compreensão, um melhor entendimento da palavra de Deus, ela possa ter falado ao seu coração, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia, e que você possa tomar posse das promessas do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família, de todos os seus familiares, sabendo que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Amém, amados? Eu te deixo agora na paz do Senhor, desejando que você possa regozijar-se e alegrar-se na presença dEle. Que Deus te abençoe.